Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre a eliminação do Corinthians para o Racing. Corinthians está fora da Copa Sul-Americana. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Vem aqui embaixo, deixa o gostei, o like, o curtir, o seguir, o compartilhar, comentar, tudo isso que a gente vai falar de Racing 2, Corinthians 1. Corinthians foi ao Cilindro, estádio do Racing, em Avejaneda, precisando empatar para levar o jogo para os pênaltis ou vencer por qualquer placar para ir à decisão da Copa Sul-Americana. E, a verdade, o Corinthians começa muito bem e toma a virada por 2-1 em 5 minutos no primeiro tempo, e com isso o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Agora, a meta do Corinthians no ano passa a ser, de fato, escapar da segunda divisão. O Corinthians está 1 ponto acima do Red Bull Bragantino, que hoje é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. E o jogo no Cilindro mostrou muito do que a gente vê em muitos momentos o Corinthians do Ramon Dias. Uma instabilidade incrível, uma oscilação do Corinthians incrível, de um time que raramente consegue fazer os 90 minutos de uma forma constante, de uma forma equilibrada. E eu não estou nem considerando aqui fazer 90 minutos brilhantes. Não. Eu estou falando em variação de desempenho. O Corinthians do Ramon Dias, ele raramente consegue manter um equilíbrio no padrão de atuação. Ou ele faz um primeiro tempo horroroso e um segundo tempo bom, como foi, por exemplo, no jogo de ida da semifinal contra o Flamengo, no Maracanã, ou ele faz o contrário, um primeiro tempo bom e vai perdendo a força, vai perdendo a capacidade ao longo do jogo. E acho que esse foi o roteiro do Corinthians contra o Racing. Os primeiros 20 minutos, muito bons do Corinthians. Um time equilibrado em campo, um time com uma capacidade perfeita de pressionar, de subir a pressão, de roubar a bola, de conseguir incomodar o Racing, não deixar o Racing dar sequência a jogadas, criando chances de gol. O Corinthians fez 1-0 num belíssimo gol do Yuri Alberto, num passe maravilhoso do Memphis. Depois teve uma outra possibilidade ali com o Memphis, que foi travado na hora H. Depois teve uma chance claríssima com o Garro, num passe de cinema do Memphis. O Garro saiu na cara do veterano, do experiente goleiro Arias, e perdeu um gol muito, muito, muito claro, né? Muito corintiano, culpando o Garro, botando na conta do Garro, que deve ser fruto do exagero, da empolgação do cara que acabou de ser eliminado, né? Porque você querer crucificar o Garro por um gol perdido é não reconhecer o quanto o Garro salvou o Corinthians em momentos complicados no ano. Mas, de fato, ele perdeu o gol. E esse gol perdido do Garro, ele meio que marca uma virada de tom do jogo, né? E, a partir dali, o Racing conseguiu adiantar suas linhas, conseguiu assustar o Corinthians, conseguiu atrapalhar a saída de bola do Corinthians. O Corinthians começou a perder muita bola e o Racing vindo para cima. Primeiro de uma forma meio desorganizada, um Racing com uma dificuldade de jogar, dependendo demais do Quinteiro fazer essa bola girar. E o Quinteiro com o espaço, nem o Charles estava conseguindo achar o Quinteiro, nem o Martínez. E aí, aos pouquinhos, com o torcedor voltando a empurrar o time do Racing foi se achando no jogo e conseguiu virar a partida em 5 minutos na reta final do primeiro tempo. Primeiro num pênalti bobo, mas pênalti do Martínez. O critério de mão de apoio, ele prevê que se o braço está arrastando no chão, se o braço está em paralelo ao chão, a mão de apoio é um braço que está perpendicular ao chão. Se o braço está arrastando, ampliando claramente o espaço do corpo, é para marcar pênalti. O árbitro não teve dúvida em nenhum momento. O Quinteiro soltou uma pancada no meio do gol e empatou o jogo. E logo depois desse gol de empate, o Racing veio todo para cima. E aí o Corinthians toma um gol numa casquinha depois de uma cobrança de lateral. O Martínez sai da área, ganha inteiro, me parece do Félix Torres, ganha inteiro do Torres na casquinha e coloca o Quinteiro na cara do gol. O Quinteiro avança sem marcação, bate por baixo do Hugo e faz o 2-1. E ali o jogo já tinha virado um pandemônio para o Corinthians, torcedor em cima. O Racing poderia ter aumentado ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Corinthians, mesmo com as mudanças, mesmo com a tentativa do Ramon Dias
E como as mexidas do Ramon Dias impactam um pouco os jogos, né? Impressionante, assim. Ou o Ramon Dias mexe mal porque ele escolhe mal os jogadores, ou as mexidas dele não melhoram o Corinthians. E no segundo tempo, o Corinthians com uma dificuldade enorme de jogar, fazendo uma força gigante para jogar. Se você olhar, o Racing não sofreu demais, não teve... O Corinthians não teve aquelas super chances, não teve aquela blitz para empatar o jogo e tentar forçar prorrogação não, forçar pênalti. E aí, no fim, o Racing conseguiu segurar o 2-1, está na decisão da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Cruzeiro, uma final azul na Copa Sul-Americana, e o Corinthians está eliminado. É muito ruim para o Corinthians em todos os níveis. Primeiro, perde a chance de ser campeão de novo. O Corinthians não ganha título nenhum desde 2019. Segundo, perde a chance de voltar à Libertadores. Terceiro, fica fora da Copa do Brasil. O Corinthians não vai jogar a Copa do Brasil de 2025 porque não se classificou via Campeonato Paulista e tinha a chance de jogar a Libertadores. Então é uma eliminação que traz problemas em 2024 e 2025 e que faz a gente lembrar do trabalho do Ramon Dias, que é um trabalho que melhorou o Corinthians, sem dúvida, em relação ao Antônio Oliveira, mas é um trabalho muito inconsistente. E no caso especial da eliminação contra o Racing, é um trabalho que meio que gera um constrangimento para o Ramon Dias, que deu aquela jogada para a galera na semana passada, no pós-jogo do empate em 2-2, dizendo que eu nunca perdi para o Racing e não vou perder dessa vez. Perdeu. Esse tipo de declaração, que pode servir para mobilizar o torcedor, pode servir para mobilizar, passar confiança para o jogador, mas no fim é uma espécie de jogar para a galera, e que dessa vez não funcionou, porque o Ramon Dias nunca havia perdido para o Racing e chegou o dia que ele perdeu, e essa derrota custa a eliminação. E com traços, como eu disse, de coisas que a gente tem visto no trabalho do Ramon Dias, muita instabilidade, muita inconstância, o Corinthians conseguindo jogar meia hora bem, depois caindo muito de produção, algo que o Ramon Dias não conseguiu, nem o Emiliano conseguiram resolver na temporada, além de substituições que ou são erradas no conceito ou não conseguem mudar o panorama do time. Corinthians não tem mais chance de ganhar, eliminado pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, eliminado pelo Racing na semifinal da Sul-Americana, agora vai voltar seus esforços para não ser rebaixado, que é a única briga que se avizinha para o Corinthians, porque um rebaixamento torna ainda mais dramático o 2025 do Corinthians. E aí, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, faz o resto que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.